bem-vindo, bem-vinda ao podcast comemorativo dos 25 anos do Bloco Sal da Terra. Você sabia que existe um bloco evangélico que participa do Carnaval de Salvador, no Pelourinho, o coração da cidade, desde o ano de 2000? Pois é, e de lá para cá, o Bloco Sal da Terra tem participado ininterruptamente de todas as edições do Carnaval. E você pode se perguntar, como assim? Evangélicos no meio do Carnaval? Pois é, dessa e de outras perguntas você vai ter as respostas a partir de hoje. Nós estamos fazendo uma série de episódios em que você vai poder mergulhar mais fundo e conhecer um pouco mais sobre o projeto Sal da Terra. E você que gosta desse tema e quiser conhecer mais, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas possam conhecer o que de fato significa esse projeto. Nesse primeiro episódio, eu estou muito bem acompanhada com dois grandes desse projeto. Primeiro, o pastor Birajara Gomes, que é o pastor presidente da Igreja Batista Missionária da Independência e presidente do Bloco Sal da Terra. Olá, pastor, seja bem-vindo. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Val, está aqui comigo. Deus abençoe vocês. Vamos lá, estou aqui para responder as perguntas. Oh, que bom. E estou também com Valdemiro Santos, que é um líder e maestro do Ministério de Percussão do Bloco Sal da Terra. Olá, Val. Olá, Rebeca. Olá, pastor. Estamos muito felizes, e honrados de poder contar essa história. Então, vamos lá. Acho que vai ser uma grande aventura. Que bom. Então, vamos lá. Sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa. Pastor Bira, fala pra gente como que era a Igreja IBMI antes. O que a Igreja IBMI fazia antes de existir o Bloco Sal da Terra, durante o Carnaval? O que a igreja fazia? Olha, a IBMI fazia, nessa época de Carnaval, o que muitas igrejas fazem, fazer o retiro de Carnaval. Nós tínhamos essa tradição do retiro, desde o início da igreja, sempre foi assim. Carnaval a gente se retirava, fazia o retiro. Então, esse era o nosso costume, até o ano de 2000, então 1999. A gente fazia o Carnaval, o povo a gente ia para algum lugar aí do interior da Bahia, e lá nós ficávamos, todo período de Carnaval. Então, esse era o nosso costume, na época, até 1999. A partir de 2000 foi que nós começamos o trabalho de evangelizar no Carnaval de Salvador. E como veio essa ideia? Qual foi a sensação, ou como que o senhor recebeu essa visão de Deus para a igreja deixar de sair do ambiente da cidade e agora ir de vez mesmo, entrar no Carnaval e fazer a diferença nesse lugar? Olha, foi um processo, Rebeca, porque é o seguinte, antes da igreja fazer o evangelho no Carnaval, antes de eu estar com essa ideia, eu já fazia um trabalho de evangelização nas festas de Largo de Salvador, as festas religiosas. Rio Vermelho, Iemanjá, Bonfim. Então, isso já foi um preparativo para evangelizar no Carnaval. Então, eu com a equipe, eu fazia isso com a equipe. Não era a igreja que fazia, mas eu reunia alguns irmãos da igreja e fazíamos esse trabalho. Então, aí foi um preparativo já para começarmos o trabalho no Carnaval, Então, Deus foi nos preparando para um impacto Carnaval, evangelizar no Carnaval através desses evangelismos que eu já fazia com uma equipe. E aí, a visão da igreja era missionária também, como sempre foi. Então, foi assim, foi um processo natural, Não houve, eu não ouvi uma voz de Deus, não houve uma chamada assim específica. Não, eu sempre entendi que a igreja tem que evangelizar, em qualquer lugar, em qualquer situação. E eu entendi, então, que por que não evangelizar no Carnaval? Então, começamos a evangelizar no Carnaval, eu falei com a igreja e aí começamos o trabalho, aos pouquinhos. E eu vou ter a oportunidade aqui de contar depois como é que se aprofundou esse processo, mas foi assim, Foi através das experiências que eu tive antes, evangelizando em festa de Largo, festas religiosas, e aí Deus foi nos preparando para esse trabalho de Carnaval. E no início, como é que foi formado o grupo? O trabalho começou como?
Olha, em 2000, nós convocamos a igreja, né? Quando eu decidi, olha, nós vamos fazer Evangelho no Carnaval esse ano. Então, a primeira coisa foi, olha, esse ano a gente não vai ter retiro. Aliás, no ano 2000, o que aconteceu? Eu disse para os irmãos, olha, quem quiser ir para retiro, pode ir para o retiro. Então, eu deixei a igreja bem à vontade. Mas eu vou reunir uma equipe para evangelizar no Carnaval. Então, foi assim. E aí, realmente, alguns irmãos atenderam a convocação, não foram muitos, acho que cerca de 40 irmãos a 60 no máximo, atenderam esse convite. Nós fizemos um pequeno treinamento e aí fomos para a rua. Então foi assim, né? Eu falei com a igreja, é claro que a igreja na época, nem todo mundo entendeu, né, esse convite, que não era hábito, né, das igrejas naquela época, evangelizar no Carnaval. Hoje já é mais, mas naquela época não. Então eu fiz o convite e alguns irmãos atenderam, vieram. Irmãos até que já tinham evangelizado comigo antes, nas festas de Bonfim e Iemanjá. E então a gente foi e saímos com aquele grupo pequeno, né? Saímos e Deus abençoou, né? Foi assim, começou assim, de uma forma natural, não houve nada, nenhum chamado específico, não ouvi nenhuma voz de Deus, nem tive nenhum sonho, mas foi de uma forma natural, que tudo aconteceu. Certo. E como que surgiu a ideia de colocar percussão no bloco? Na verdade, na época não era bloco ainda, né? Como é que surgiu a percussão? Como é que a percussão entrou no processo? Também de forma natural. Foi tudo Deus conduzindo, né? Porque quando nós começamos esse trabalho no Carnaval, nós não começamos com a ideia de ter percussão. Sim. Não, a ideia é assim, vamos para a rua evangelizar. A ideia era essa, entregar folheto. É o que a gente sabia fazer. Vamos entregar folheto. Bem, e aí alguns irmãos disseram, pastor, a gente tem aqui na igreja uns instrumentos aqui, que a gente não sai tocando aí? Né? Tem uns irmãos aqui que sabem tocar e eram 2 caixas que tinha velha na igreja. Não, pega as caixas aí, vamos fazer zoada. Porque a gente sabia que fazendo zoada na rua ia chamar mais atenção. Aí alguns irmãos pegavam, eram 2 caixas, tinha uns apitos também, pega os apitos também. E a gente saiu tocando e apitando no meio da rua. E foi assim que começou. Aí depois, né, a gente vai ouvir aqui daqui a pouco o Val. Chegou o Val na igreja, né, se tornou membro da nossa igreja. A partir daí, aí a gente... Não, agora a gente está preparado para ter realmente uma percussão, né, um grupo de percussão. Mas no início foi algo natural também, né? Porque Carnaval de Salvador tem bloco, tem zoada, então a gente saiu com o que tinha. Ninguém sabia tocar praticamente, assim, muito, então, mas saímos tocando, né? Então foi natural também. Não passava na nossa cabeça, jamais a gente imaginava, naquela época, que um dia nós teríamos um grupo de percussão, né? Um bloco de percussão de 80, 90 membros. Sim. Não passava isso na nossa cabeça. A coisa foi acontecendo aos poucos. Pois é, Val. Aí o pastor contou a história até o momento que você aparece na igreja de BMI. Mas antes de você aparecer na BMI, você tinha um histórico, né? Então eu queria que você falasse também um pouquinho agora sobre a sua história, sobre onde você cresceu, né? Você é um filho, né, do Pelourinho. Como que foi a tua história na percussão e esse percurso até chegar na BMI? Bom, eu sou nascido, né, e criado lá no Pelourinho, como vários garotos que estavam ali naquela comunidade, né? O Pelourinho, que as pessoas conhecem hoje, nem sempre foi o Pelourinho do turista, o Pelourinho, né, do carnaval. Não existia o carnaval no Pelourinho, né? Então o Pelourinho ele passou por aquela reforma, mas antes disso era um lugar muito marginalizado, era um universo, né, praticamente paralelo dentro da cidade de Salvador, porque era um lugar muito perigoso, né? E as pessoas não tinham oportunidades, né, de trabalho, oportunidade de educação, né? Tudo faltava, né? E acredito que minha mãe ela foi muito guerreira de não ter perdido nenhum dos filhos, né? Nós éramos 10, né? Então os meus irmãos alguns moram, hoje eles moram na Europa,
Mas até a gente chegar nesse momento, a gente participou de muitos projetos que tinham, né, do governo e fazia teatro. Isso é uma forma da gente sair da marginalidade, sair daquela margem perigosa, né, que existia ali. Até surgir um projeto chamado Rufar dos Tambores, né, idealizado pelo maestro Neguinho do Samba, né, o saudoso Neguinho do Samba, e depois se tornou a banda Mirim do Olodum. E essas pessoas que faziam parte desse projeto, da banda Mirim do Olodum, passou a integrar a banda, né, principal do Olodum, né? E aí, nesse momento, o Olodum não tinha essa intenção também de se tornar uma banda famosa, né, uma banda grande, porque era um bloco, né, que nessa época as pessoas não tinham condições de sair nos grandes blocos e existia uma dificuldade muito grande, tanto não só dos negros, mas os negros, os pobres, as pessoas que tinham pouca condição financeira de sair nos grandes blocos. Então, esses blocos surgiram justamente para que essas pessoas pudessem sair nesses blocos, né? Mas aí começou... E aí você era da percussão lá do E eu era bloco. da percussão, né, da banda Olodum. E aí a gente começou... Olha, o Olodum começou a ter uma visibilidade, né? Veio primeiro o Paul Simon, né, que é um cantor americano também, que veio gravar com o Olodum. E aí, a partir daí, aí o Olodum foi tocar em Nova York. E E o você Olodum... sempre esteve nesses momentos, nessas apresentações, viajou para Nova York? Viajei para vários lugares, né? Hoje eu tive a oportunidade de conhecer 22 países, né, fazendo parte da banda Olodum. Eu conheço o Brasil todo, né? A única cidade que eu não conheço no Brasil é Tocantins, mas eu tenho a oportunidade de ir até lá, né? Mas assim, e foi uma grande oportunidade também, né, de me forjar como pessoa, de estar preparado no momento como até chegar no Sal da Terra, né? Porque eu acredito que a experiência que eu adquiri nessas viagens, né, conhecendo esses lugares, trouxe também essa bagagem. Quando eu saí do Olodum, né, ninguém me tirou do Olodum. Quando eu comecei a sentir que eu precisava, desejo de sair, eu não estava aqui em Salvador, eu estava inclusive lá em Nova York. E aí eu saí sozinho na cidade, fiquei andando durante o dia inteiro e eu comecei a sentir tristeza, né? E eu não entendia por que eu sentia aquela tristeza fazendo algo que eu gostava muito, né? Que era tocar, né? E quando eu voltei para Salvador logo, eu não saí logo da banda, eu fiquei mais um tempo, mas eu saí. E quando eu saí da banda foi um período bem difícil, né? Porque eu estava acostumado a ganhar dinheiro, né? E eu precisava sobreviver como uma pessoa que trabalha, a gente chama, né, uma pessoa normal, que tem que trabalhar, tem que pagar conta. E aí eu fui trabalhar na área de segurança, né? E quando eu recebi o salário pela primeira vez, pastor, eu não sabia nem o que fazer, porque o dinheiro era tão pouco, eu tinha que escolher o que fazer, né? Então eu pagava a escola, né, da minha filha mais velha, que mora hoje lá em Portugal, né, Camila, e pagava algumas coisas assim e faltava muito, né? E eu ficava muito perdido, mas eu entendi que esse vazio que eu sentia, nada que eu fazia preencher esse vazio, né? Então, e eu falei, eu tinha uma bifurcação, eu tinha dois caminhos para ir. Ou eu vou conhecer algo que eu não conheço ainda, ou eu vou continuar na vida que eu estou aqui sofrendo, né, sem ter expectativa nenhuma. Então, eu acho que a melhor decisão que eu tomei foi ter entregado a minha vida para Jesus, né? Eu não precisei deixar de fazer o que eu fazia, né? O talento que eu tinha, eu não precisei deixar de fazer isso, né? E através desse talento eu fui crescendo, né? E antes disso eu era de uma igreja que era lá em Cajazeiras, né? E eu fiquei muito incomodado porque eu ficava no banco o tempo todo e o banco é um lugar que me incomodava muito, Sim. né? E eu saí, né, saí dessa igreja e fui para o Pelourinho. Voltei para o Pelourinho porque eu morava em outro local. E aí tinha uns amigos que eram do Pelourinho que já frequentavam o IBMI, me convidaram para ir para lá. Então, como todo novato que chega na IBMI, sentava lá na galeria, então eu não conhecia as pessoas. Agora, rapidinho, Val, eu queria que você falasse um pouquinho assim, do processo de conversão. Isso. Assim, porque aí você já está falando do momento que você já estava, de certa forma, dentro da igreja, né? Mas assim, como foi o seu momento de mudança de mente mesmo, de você compreender que você precisava de Jesus? Nesse momento, quando eu falei que quando eu saí da banda, então eu tive muita dificuldade, né, financeira, né, para sobreviver mesmo, né? Então eu estava muito triste.
Sim. Então, essa tristeza, né, e se tornou um vazio muito grande, eu estava muito mal, assim, né? Eu estava me sentindo muito, muito mal. E eu precisava de uma mudança, né? E nada que eu fazia, diversão, tudo que aparecia para eu fazer, que pudesse preencher esse vazio, não funcionava, né? E eu precisava realmente de um caminho que me trouxesse a alegria que eu tinha perdido, Sim. né? Porque eu estava muito frustrado também, porque eu saí da banda, mas eu tenho colegas que chegaram a fazer uma aposta lá, né? Fizeram uma aposta e eu fiquei sabendo depois que eles fizeram uma aposta que eu não ficaria nem 30 dias fora da banda, Sim. né? E estou aqui até hoje, né? Se eu soubesse da aposta, eu tinha participado também para ver se eu ganhava, né? Então, mas foi muito importante ter esse processo de mudança, de conversão. E aí né? você foi lá para a IBMI. Aí eu fui para a IBMI e sentava na galeria. E aí uma vez teve um culto lá e o pastor Fernando de Itapuã, que era do Tambores Remidos, ele foi ministrar lá na igreja. E ele seria a pessoa que ia dar o start lá do curso de percussão. E aí ele me viu lá na galeria, ele falou comigo, foi ele, inclusive, que me apresentou pessoalmente ao pastor Bira, né? E falou sobre mim para o pastor Bira, aí o pastor Bira me convidou para auxiliar o pastor Fernando nesse treinamento, né? Que ia ter, isso já em 2004, no primeiro semestre de 2004, que era a preparação, né? A gente teria aí 6 meses para preparar uma equipe de percussionista para tocar no carnaval. Só que aí na primeira semana, né, primeira semana que ia acontecer o treinamento, o pastor Fernando disse que ele não ia poder porque a agenda dele ia atrapalhar muito a agenda e me pediu que eu tomasse conta, que eu ficasse até ele voltar, né? Mas aí ele não voltou, eu assumi, né? E aí eu já estou aqui. E assim, uma coisa que eu acho que é muito interessante é que eu nunca tinha ensinado música para ninguém, né? Não tinha essa didática de vou ensinar a tocar, porque eu aprendi a tocar, mas e o instrumento que eu tocava no Olodum era um instrumento que pouca gente queria, como é no Sol da Terra, ninguém quer tocar fundo, né? Sim. E eu ficava lá no fundo, então eu não estava lá na frente e ensinando, né? Mas Deus ele me capacitou para isso. Sim. Né? Eu acho que tudo era um projeto de Deus já para que isso acontecesse. Não foi nada assim pensado, não tinha esse... Eu até achei que quando eu saísse, né, deixasse de tocar, eu ia pegar isso, colocar todo esse conhecimento numa mala, deixar guardado, né? Mas eu tive a oportunidade de pegar toda essa bagagem, de trazer a serviço do reino. Sim. Então isso me traz uma alegria muito grande, porque essa alegria ela veio de volta para mim e eu posso compartilhar com outras pessoas. Sim. Né? São 20 anos, né, fazendo mais uma turma, nessa turma privilegiada que está nesse treinamento agora, nesse curso, né, que está completando 20 anos. Então, de lá para cá, a gente já formou muitas pessoas. Pastor Fora Bira. as influências, né? Sim. Pastor Bira, aí a gente chegou nesse momento, né, que volta lá na igreja, né, e o senhor, eu queria que o senhor falasse dessa ideia que o senhor teve de criar a percussão agora, né, aproveitar o talento que ele carregava. Tem aí também a questão de um elemento que o senhor utilizou como uma estratégia de evangelismo, que é a percussão, né, que naquele momento, que eu queria também que o senhor falasse isso aqui, sobre a questão do momento que o senhor decidiu inserir algo que naquele momento, no ambiente evangélico, era algo estranho, que era trazer a percussão para esse processo. Então, fala um pouquinho como o senhor pensou nessa questão de criar um grupo de percussão e como que foi esse ambiente, esse cenário que o senhor teve que encarar naquele momento. Tudo na direção de Deus. O que o Val estava falando aí, esse dia que, por exemplo, ele esteve lá na igreja, fazer uma visita. Foi visitar a igreja. Sim. E justamente nesse dia, eu tinha convidado para pregar o pastor Fernando. Se eu não me engano, era um domingo à noite. Sim. Né? Domingo à noite. Pastor Fernando, para quem não conhece, foi do Olodum também. Né? Era percussionista do Olodum. Ele era cantor. Pastor. Cantor do Olodum, desculpa. Cantor. E se converteu antes de Val, não foi Val? Isso. E ele foi convidado. Né? Aí foi pregar lá na igreja e Val acho que estava na galeria da igreja. E aí ele olha lá para a galeria, né? E durante a pregação, ô Val, você está aí e tal. Aí ele fala, Val, foi
foi do Olodum também e tal. Depois do culto, aí somos apresentados, né? Eu já tinha decidido ter um curso de percussão e tinha convidado o pastor Fernando. Mas aí o pastor Fernando me procurou depois, e eu creio que foi de Deus isso também. O pastor Fernando me disse, talvez o Val não saiba disso. O pastor Fernando disse, olha, o homem é esse aí. É ele que vai dar o curso a você, eu não vou dar não. Então, já passou para... Não sabia. Esse é o homem, né? Ele é que vai dar o curso para vocês. E que a gente já tinha convidado ele, né, para ele dar o curso. Não me lembro se ele já tinha dado alguma aula ou ia começar, não me lembro. Bem, e a partir daí, então, a gente começou o curso, né, já com o Val. Sim, aí eu conversei com o Val. Aí ele me disse, pastor, lá na minha igreja, lá não pode. A igreja que eu vim, isso aí o pastor lá falou que não podia, não. Aí eu expliquei para ele tudo direitinho. Não, isso aí não tem nada a ver, né? O crente pode tocar percussão, sim. E aí começamos o curso com o Val, né? E foi assim, para a igreja é tudo novo, né? Sim. Tudo que é novo, a princípio, as pessoas ficam olhando, desconfiadas, e questão de percussão principalmente, né? Mas a gente foi aos poucos também. O segredo, nós nunca forçamos a igreja a aceitar nada. Nem o evangelho no carnaval, nem percussão. Isso foi sendo aos poucos, sendo introduzido aos poucos na igreja. Sim. Né? E quando as pessoas começaram a ver a seriedade do trabalho, tanto do evangelismo no carnaval, como a percussão, eles começaram a ver que é possível sim louvar o Senhor através da percussão. Então, os preconceitos foram caindo por terra. Né? E assim foi, aos poucos a gente foi quebrando os paradigmas, quebrando os preconceitos, e o trabalho foi crescendo. O curso de percussão, né? Todo ano nós temos o curso de percussão, e então foi assim, né? Nada foi forçado para a igreja adotar, não. Foi como é feito até hoje. Sim. A gente faz isso até hoje, né? Ninguém é obrigado a evangelizar no carnaval. A gente conscientiza as pessoas a fazerem isso. O curso de percussão também, né? Faz o curso quem deseja fazer o curso, aprender. Então, é dessa forma, né? Deixando Deus agir, Deus indo na frente, e Deus vai conduzindo a gente, né? Sim. Da melhor maneira. E como que o senhor decidiu que ia ser um bloco mesmo? E como é que foi que surgiu o nome Sal da Terra? Olha, no momento em que eu vi que a gente estava formando um grupo de percussão, né, que a gente tinha condições de levar um grupo de percussão. Bom, todo grupo de percussão que tem no carnaval, eles fazem parte de um bloco, né? Todo bloco tem grupo de percussão. Então, a gente tinha um grupo de percussão. E nós queríamos também, com o grupo de percussão, a gente queria desfilar junto com os outros blocos que tinha. Mas como é que a gente ia desfilar se a gente não era bloco? Então, nós tivemos que criar um bloco, dar o nome a esse bloco, para nós estarmos inseridos no desfile lá do Pelourinho, do Centro Histórico. Então, o bloco foi criado com esse intuito de evangelizar, né? Organizar a nossa evangelização. Porque quando nós constituímos um bloco, aí nós começamos a fazer parte do desfile. Sim. Era mais um bloco a desfilar no Centro Histórico Salvador. Porque se a gente chega lá como um grupo, sem ter um nome, sem ser bloco, como é que ia ser? Sim. Então, nós tivemos que nos organizar. E o bloco faz parte dessa organização. Então, nós criamos um bloco com um nome para podermos participar do Carnaval de Salvador, né? Junto com outros blocos que já existiam lá. Mas aí é um bloco, na verdade, que está no Carnaval de Salvador, mas ele tem uma função diferente, né? A função é evangelizar. Então, eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre esse processo, né? Para não ficar
não é só a Sim. gente estar participando Sim. da programação do carnaval, mas a gente tem uma finalidade de estar ali. É, Como é que é esse trabalho de evangelizar? Como que o Senhor... que, na verdade, é uma estratégia, né? Que Deus te Isso. deu essa estratégia. Como é que o Bloco desenvolve esse trabalho? Sim. Desde o primeiro ano, o nosso objetivo sempre foi esse, né? Porque como é que a gente iria evangelizar no Carnaval de Salvador da forma tradicional? Não tem como, né? Sim. Como é que vai chegar lá com a Bíblia na mão? Olha, somos aqui crentes e ouçam, né? Nós não seríamos ouvidos. Ninguém ia parar para nos ouvir. Então, o bloco é uma estratégia evangelística, Sim. junto com outras estratégias que nós temos. Não é só o bloco, a gente tem outras estratégias. Mas o bloco foi uma estratégia evangelística para evangelizar. Então, nosso único objetivo no carnaval é evangelização. Sim. Né? E o bloco é a nossa, vamos dizer assim, talvez principal estratégia, porque a percussão é muito forte, né? Em Salvador, o carnaval atrai, a percussão atrai muitas pessoas, é através do bloco que nós atraímos as pessoas para que elas possam ouvir o evangelho, né? Então, o bloco é uma estratégia evangelística. Então, nosso objetivo no carnaval sempre foi evangelizar as pessoas, alcançar as pessoas que estão na rua, né? Através da música, da adoração, folheto, e aí vai a dança, trabalho com criança, capoeira e outras estratégias, né, que a gente tem. E esses elementos que aos poucos foram agregando, porque hoje a gente pode, até olhando com uma visão até artística e cultural, o Bloco Sal da Terra ele tem uma riqueza muito grande. Então, você tem teatro, você tem dança, você tem drama, você tem capoeira, tem música. Então, como é que, aos poucos, as pessoas foram chegando? Como é que atraiu essas pessoas para participarem desse... Aos poucos, as pessoas foram aderindo. A maioria dos blocos, né, que tem carnaval, basicamente é só música, né? Sim. É só a percussão. O nosso é diferente. O nosso tem outras estratégias, né? Outras maneiras de atuar. E as pessoas da igreja estão chegando aos poucos. A dança, praticamente, ela nasceu junto com o bloco, que é outra estratégia que nós temos. Porque desde o início, nós tínhamos lá as pessoas dançando, tinham lá as meninas dançando, né? Mas que depois elas se organizaram, né? Para ministrar através da dança. Então, outras estratégias foram surgindo, a das crianças, a da capoeira, e os irmãos da igreja foram aderindo, né? Cada um de acordo com o seu dom, o seu talento, foram chegando. Alguns chegavam para percussão, outros chegavam para dança, outros chegavam para capoeira, outros trabalham com criança, e assim por diante, teatro, e assim por diante, né? Então, foi tendo uma aderência dos membros da igreja, e hoje a gente tem várias equipes, acho que mais de 20 equipes hoje, né, que compõem o Bloco Sal da Terra. E o palco, pastor? Como foi a estratégia do palco? Porque aí o bloco, ele além de estar em todo o percurso durante o dia ali, andando nas ruas do Pelourinho e alcançando todo o público que está ali, o senhor também teve essa estratégia de ter um lugar específico que a gente chama carinhosamente como a Praça da Fé, né? Que na verdade é a Praça da Sé, e a gente também faz esse trabalho evangelístico ali naquele lugar. Como é que foi esse processo? O palco surgiu por uma necessidade, porque o desfile nós fazíamos e fazemos à tarde, né? Período da tarde, e à noite nós fazíamos apresentações, né? Nos primeiros anos em alguns lugares de Salvador, né? Porque não foi logo de início que a gente escolheu o Centro Histórico para atuar. Sim. Isso já foi no 3º, 4º ano, que nós nos fixamos ali no Centro Histórico e na Praça da Sé. Quando nós nos fixamos na Praça da Sé, nós começamos a fazíamos as apresentações no chão. Mas aí vimos a necessidade, né, de que chamar mais a atenção e que um maior número de pessoas pudesse participar e ver as nossas apresentações. Aí surgiu a ideia do palco. Sim. Porque nós víamos outros palcos lá na Praça da Sé. A gente passava e via os palcos armados, né? Vários palcos. E aí a gente pensou, por que a gente não tem um palco também? Vamos ter um palco porque isso vai atrair mais as pessoas. Um palco,
né? O pessoal vê a gente num palco. E outra coisa, o palco também, ele marca território para nós. Porque ali onde a gente arma o palco, então, é o nosso espaço, é o nosso lugar. Então, o palco surgiu por necessidade, né, de marcarmos um espaço para nós ali e também para que as nossas apresentações tivessem um alcance maior. Né? E Deus aí nos deu essa condição de ter um palco também. Val, e em relação à recepção das pessoas do Pelourinho, né? Ao longo desse tempo, como é que você percebe? Porque é um bloco que ele tem uma identidade diferente, apesar de utilizar a linguagem, a arte, a musicalidade daqui da nossa terra, ele tem essa característica diferente, que é o propósito do evangelismo. Como que o pessoal do Pelourinho recebe o bloco? A percussão foi um processo, é um processo milagroso, né? Sim. Porque nós somos um único bloco que tem uma banda que não tem músico, né? Tem uma banda que não tem músico, né? Na verdade, eles são os nossos irmãos que foram preparados para evangelizar. Sim. A gente não forma artista, né? Nós não somos artistas. E qual é o milagre? Eles estão no Pelourinho, onde tem muitos músicos, muitos artistas, né? E nós estamos ali tocando e você vê o desenvolvimento, a qualidade com que eles fazem, a dedicação com que eles tocam, né? E as pessoas se confundem muito, né? Porque as pessoas querem fazer parte, nos param, perguntam como é que faz para entrar, porque às vezes eles não sabem, não têm noção de que a gente tem um processo para que a pessoa possa fazer parte. Para fazer o curso de percussão não precisa ser cristão, mas para tocar no Impacto de Carnaval, fazer parte da banda Sal da Terra, é preciso ser, sim, cristão. E quando a pessoa não é de lá da igreja, precisa ter autorização dos seus pastores, né, para que eles possam participar. Mas, e eles ficam realmente, tantas pessoas daqui de Salvador, quanto os turistas que vêm de fora, muito impressionados, né? E depois eles conversam com a gente e nós explicamos, né, quem somos. Sim. Né? E isso realmente faz toda a diferença, né, com os músicos que fazem parte da banda Sal da Terra. Né? E eu fico muito feliz, né? E eu seria uma banda que, se eu não conhecesse, eu ia ficar muito admirado, né? E a qualidade com que eles fazem hoje. Eu acredito que, por causa dessa dedicação, a gente já começou o processo, inclusive, de preparação para o Impacto. Né? Então, a gente se dedica e estamos ali toda semana. Né? Nós fazemos hoje outros eventos em Salvador para que eles possam também ter essa vivência com a música. Né? Esse projeto Iluminando Salvador é um projeto que ele existe e ele faz com que a gente também treine para o Impacto de Carnaval. Então, é todo um processo, né, para que eles alcancem essa qualidade. Então, eu fico realmente muito feliz. Hoje a gente já tem outros líderes, né? Eu já não preciso, né, dar tanto tempo, a gente pode se dividir para dedicar mais. Então, foram pessoas que fizeram parte de cursos anteriormente e hoje são instrutores, são pessoas que já passam o que aprendeu para outras pessoas. Então, é um processo muito, muito, muito bom, muito legal. E pensando, né, no âmbito espiritual da coisa, né? Como nós somos cristãos, a gente tem uma função ali, antes de tudo, espiritual. Então, e o que o Sal da Terra faz ali com a percussão é adoração, né? Então, ali a gente está entregando ao Senhor algo de nós, né? Então, eu queria que você falasse também um pouquinho desse viés espiritual, do que acontece naquele momento, quando o Sal passa pelas ruas. A música, a percussão, ela é umas ferramentas, né? Um instrumento muito utilizado em vários tipos de religiões, né? E por muitas vezes eu fui muito indagado, inclusive moradores também, já tiveram pessoas que chegaram para outras irmãs e disseram que aquele ali não é crente não, ele é daqui, ele é do lado de cá, né? E a gente utiliza esses instrumentos, eles são instrumentos como todos e qualquer outro instrumento de percussão. Mas, para mim, eles são ferramentas que nós utilizamos para resgatar pessoas,
para que a gente possa atrair através do som e que as pessoas sejam atraídas. Eu costumo dizer que o Sal da Terra, a percussão, ele é uma ponte, né? E essa ponte, ela está sendo construída para que a gente possa atravessar essa ponte e resgatar algumas pessoas para que possam ouvir o Evangelho, para que a gente possa entrar naquele ambiente, né, que é um ambiente extremamente espiritual e a gente sabe disso, né? E possamos fazer o nosso trabalho de evangelismo ali, né? Não existe nada de especial assim, que tenha na percussão, que a gente não espiritualiza nada. São instrumentos, são ferramentas que a gente utiliza. Existe a influência da música percussiva da cidade de Salvador, que a gente utiliza também. Então, não é algo diferente. Mas não é o que ele é como a gente utiliza para fazer. Tá? Então, é realmente um instrumento de adoração, mas se você reparar bem, desde a antiguidade, né, os instrumentos de percussão já existiam na Bíblia, né? Eram os adufes, que foram... O que muda? O tamanho. Nós utilizamos, aumentamos o tamanho do instrumento para que o som se propagasse mais. São instrumentos acústicos, né? Eles não precisam ser microfonados para que a gente atinja uma propagação de som. Então, mas já existiam os pandeiros, já existiam os adufes, que hoje são os tambores, né? Então, esses instrumentos já eram utilizados pelos povos antigos na Bíblia, né, para que eles pudessem adorar a Deus. Sim. Né? E é o que nós continuamos a fazer. Remir os tambores para que e transformá-los em instrumentos de adoração a Deus. É isso. Pastor Bira, e aí, continuando nesse assunto, existe parte do ambiente evangélico não compreende o projeto, a ideia. E ainda hoje, depois de 25, na verdade são mais de 25 anos de criação do bloco, né? A gente fala 25 porque são 25 edições por causa da pausa que teve na pandemia, mas ainda existe um lado, né? Uma parte da igreja que não compreende isso. Então, como é que o Senhor vê isso, né? Como é que o Senhor lida com essa resistência, com essa oposição? Olha, eu vejo de forma natural, porque realmente quem não conhece o nosso trabalho, né, porque quem conhece sabe, né, da seriedade do nosso trabalho, sabe que nós vamos lá para realmente evangelizar. Mas quem está de longe e ouve, né, bloco evangélico no carnaval, né, tem uma ideia negativa. Sim. Tem uma ideia negativa. Como bloco evangélico no carnaval, então agora crente vai brincar carnaval, crente tem bloco agora. Mas são pessoas que não conhecem o nosso trabalho. Nós já tivemos casos de pessoas que criticavam o nosso trabalho, mas que quando foram ver, mudaram de ideia totalmente. Até membros mesmo lá da IBMI, que a princípio não concordavam com o trabalho, mas quando foram, mudaram de ideia. Então, esse preconceito, ou não aceitar o trabalho, é pelo fato do desconhecimento. É por não conhecer de perto o nosso trabalho. Então, eu sempre convido as pessoas que têm alguma dúvida, questionam, ou até são contra mesmo, que elas vão lá olhar. Sim. Assista, veja como é o nosso trabalho. Que eu tenho certeza que elas vão mudar de ideia, né? Porque é possível, sim, evangelizar no carnaval. Porque alguns são contra, porque eles dizem o seguinte: não, é impossível evangelizar no carnaval, não tem como, né? Não tem como evangelizar no carnaval. Outros são contra, porque eles acham o seguinte, que o crente vai para o carnaval e vai ficar lá, né? Sim. Tem isso também. Alguns são contra por causa disso aí, por causa desse medo. Mas eu costumo dizer, olha, nesses anos todos que nós evangelizamos no carnaval, eu não tenho conhecimento de nenhum crente que tenha se desviado por causa do carnaval. Que se desviou depois do carnaval. Até porque a gente não leva qualquer pessoa para o carnaval. Também tem isso, né? Porque as pessoas acham o seguinte: não, é todo mundo que vai. Não é assim não. Tem um treinamento, tem um curso, tem que ter carta de recomendação.
Então, as pessoas que a Jejum gente... também, né? Hein? Jejum. 40 dias de jejum e oração tem toda uma preparação. Não é de qualquer jeito. Sim. Então, é um trabalho sério, organizado, não é feito de qualquer maneira, não é oba-oba, né? Realmente não é para ir lá olhar carnaval, não é. Sim. Mas, assim, eu entendo a crítica. Agora, eu só digo o seguinte, ó, a gente só deve criticar, e deve ter muito cuidado quando criticar, se a gente não conhece de perto, né? Eu tenho esse procedimento, eu não gosto de... Se eu não conheço, não sei, eu prefiro ficar calado, né? Porque quando a gente conhecendo, quem conhece o nosso trabalho vê que é um trabalho sério, né? Sim. Mas essa questão da crítica sempre vai existir, né? E na época de Jesus tinha também, Jesus era... As pessoas não entendiam, né? Porque que Jesus entrava na casa de publicano, né? Jesus foi muito criticado por causa disso, né? Eu acho que... Se O senhor Jesus tá parecido foi... com Jesus. Quem somos nós para não sermos criticados, né? Se Jesus foi... Eu acho que então, o mais importante para a gente, por que esse trabalho ele foi sendo fortalecido ao longo do tempo? Por causa dos resultados que a gente via. Os E a gente frutos. começou a se sensibilizar com as pessoas que nós encontrávamos no caminho, à beira desse caminho. Porque o Pelourinho, ele é uma região celestial. Porque nós estamos ali e aquele, para mim, eu falo aí é de uma forma pessoal. Eu fui nascido e criado naquele lugar. E quando eu estou ali no Impacto de Carnaval, aquele local, ele é um local transformador para mim. Porque a quantidade de pessoas que nós encontramos ao longo desses anos, pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam perdidas, as pessoas estavam sem esperança, e a gente poder estar ali, de poder entregar para eles essa esperança, aquilo que ia realmente mudar a vida deles, e as pessoas que foram contar para nós depois, e aqueles que não foram também, mas ter essa oportunidade, a gente vivenciou isso a cada ano que se passa e que se passou, a gente foi tendo mais vontade de fazer. Por isso que esse trabalho, ele é um trabalho resistente, né? Ele é resistente por causa dos resultados que ele traz. Sim. E isso traz muita alegria para nós. Por isso que eu acho que até hoje nós estamos ali, porque a gente tem visto que a gente está cumprindo realmente o propósito para que o Sal da Terra foi criado. Então, isso por que fortaleceu tanto? Por que cresceu tanto? Por esse motivo. Sim, inclusive eu estava aqui observando, a gente fez um levantamento, a comunicação do Bloco Sal da Terra fez um levantamento de quantas pessoas foram alcançadas ao longo dos 25 anos. Então a gente fez uma estimativa antes de falar, eu queria até que o senhor explicasse, pastor, como é que é a questão das fichas. Sim, isso. Quando nós realizamos o trabalho evangelístico, existe o convite, a gente convida as pessoas, a gente ora pelas pessoas, convidamos as pessoas para que elas entreguem a vida a Jesus. As que fazem isso, nós preenchemos a ficha delas. Sim. Essas fichas são catalogadas e depois nós temos a visitação. Muitas dessas pessoas que preenchem fichas são visitadas, as que querem serem visitadas. Então, nós mantemos esse controle de fichas, né? Agora aí, né, o resultado mesmo final desse trabalho, né, quantas pessoas, a gente só vai saber no céu. Verdade. Não tem certeza disso, né? Nós podemos dizer através das fichas, olha, 500, 600, mas só no céu mesmo é que nós vamos, né, ter a ideia exata do resultado desse trabalho. Agora, temos certeza sim que tem tido resultados, Sim. né? Isso aí sem sombra de dúvida. Temos pessoas na nossa igreja que estão hoje na nossa igreja e em outras igrejas que se converteram no carnaval, né? Se converteram no carnaval. De vez em quando chega algum testemunho para nós. Pastor, encontrei alguém na rua que disse que se converteu lá no Pelourinho com a IBMI, com o Sal da Terra, mas que está em outra igreja, porque é mais perto, tudo isso. Então, a gente ouve esses testemunhos, esses relatórios. Então, com certeza tem resultados, aí você tem um número aí, né, de fichas, mas além desse número, com certeza tem mais pessoas, né, muito mais pessoas. O número que a gente levantou aqui foi 15.725 pessoas. Sim. Então, mesmo que a gente não tenha a certeza de que todas se converteram, a gente tem a certeza de que elas foram alcançadas, né? Que o nosso papel é falar de Jesus. Essas pessoas foram alcançadas. Imagina onde que a gente poderia falar de Jesus para tantas pessoas que não fosse no carnaval. Onde está
o mundo todo voltado para lá, as pessoas que vêm de fora. Porque eu não sei se todas as pessoas, fora os estrangeiros que param lá para ver o nosso trabalho, né, que não preenche ficha nem nada. Sim. Então, eu acredito que muito mais pessoas ouviram o evangelho, né, durante esse tempo. Eu tenho dito, né, que evangelizar no carnaval é evangelizar as nações. Sim. Então, estrangeiros também são alcançados no carnaval, né? Isso é fundamental também, muito importante, né, para nós. Ao longo do tempo, a gente percebe que esse movimento do evangelismo carnaval ele não ficou só em Salvador. Então, outros grupos em outras cidades fizeram esse trabalho e a gente percebe que o Sal da Terra também ele acabou construindo parcerias com esses grupos. Eu queria que vocês falassem também, a gente tem de ver pessoas que vieram junto mesmo, o Rugido do Leão, do Recife, e a Batucada Abençoada, que é a bateria de escola de samba da Bola de Neve. Então, eu queria que vocês falassem também sobre essas parcerias, essas identificações que vão acontecendo ao longo do tempo entre o nosso trabalho e o trabalho de outras pessoas, como um fortalece o outro mutuamente. Eu acredito que seja natural também. Citando o exemplo aí do bloco, Rugido do Leão, para quem não sabe, é um bloco, né, evangélico de Recife, que foram eles que entraram em contato com a gente, né? Eu não sabia que tinha esse bloco, eu acho que Val também não sabia, mas o pastor Ricardo, que é o líder desse grupo lá, ele, né, conta no testemunho dele que ele teve um sonho com a gente, tudo com o Pelourinho, e aí acabamos nos conhecendo, né? A bateria da Bola de Neve foi através do relacionamento que nós passamos a ter, né, com os irmãos da igreja Bola de Neve, e que também tinham essa visão de evangelizar no carnaval lá de São Paulo, que eles, né, tem essa bateria deles já tem muitos anos em São Paulo, e depois eles criaram aqui em Salvador também através até do Sal da Terra, né, que nós instruímos eles na percussão também. Então foi surgindo naturalmente, né? A Jocum também, que é uma missão que participa com a gente às vezes no evangelismo de carnaval, né? Então vão surgindo naturalmente, né? E outras, né? Outros grupos também que eu já me esqueci, que já tem tiveram com a o gente. Elohim, que é um grupo que tem na Argentina, que eles seguem o Sal da Terra. Eu tive com o líder deles também, né? Eles seguem o Bloco Sal da Terra. Tem o Azusa também, que é de lá de Ilhéus. E tem muitos, tem Maceió também, o pessoal mantém contato com a gente, então acho que essa influência, acho que encorajou mais as pessoas. Eu acho que a palavra é essa. Acredito que as pessoas já tinham, né, essa vontade de evangelizar no carnaval usando a percussão, e eles se inspiraram, né, na coragem, né, que o Sal da Terra teve de sair. Sempre tem que ter uma atalaia, né? De sair na frente. Então, a gente tem o respeito dessas pessoas. Eles nos procuram para fazer palestras, para curso de percussão também em outros locais. Isso fortaleceu muito a percussão no meio evangélico, né? Então, é muito importante. Não somente as bandas também, são menores, né? Que não tem grupo de percussão, mas tem percussionistas que tocam em outras bandas. Então, é muito importante, né? Um legado muito importante, né? Da percussão do Bloco Sal da Terra. Pastor Bira, Sim. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da importância da igreja se levantar mesmo, se posicionar nessa missão que ela carrega, que é a missão de evangelizar do ID de Jesus. Falando, né, especificamente do carnaval, a ordem tá bem clara na Bíblia, né? E no carnaval, evangelizar se torna mais importante ainda, porque carnaval é uma época, nós sabemos, em que acontecem muitas coisas ruins, né, na cidade. E nós estamos falando de Salvador, do Carnaval de Salvador, que é o maior carnaval do mundo, né? Então, quando a igreja está no carnaval evangelizando, ela está, primeiro, abençoando as pessoas, né? Pessoas são abençoadas no carnaval. Abençoadas como? Através da evangelização, porque muitas aceitam Jesus. Nós fazemos também um trabalho de ação social, né? Sim. Então, contra as drogas, prostituição. Então, elas são abençoadas dessa forma também. E, em segundo lugar, a importância da igreja no carnaval é porque a igreja presente no carnaval impede a ação de Satanás.
né? Porque se nós estamos lá, por exemplo, na Praça da Sé, ali, ele não pode agir, né? E a presença da igreja impede a atuação de Satanás. E a gente pode ver isso nesses anos todos que a gente está ali na Praça da Sé, né? Que a gente evita ali que aconteça mortes, assassinatos, violência. Então, isso é a presença da igreja. Porque a igreja, se nós estamos lá, Deus está lá com a gente também. Os anjos do Senhor estão com a gente. Então, é muito importante a presença da igreja, né? No carnaval, porque nós somos, né, o sal da terra. Então, a função do sal é evitar a destruição, né? A luz, iluminar. Nós somos a luz do mundo. Então, é fundamental, porque imagine se toda a igreja no carnaval saírem da cidade, né? A cidade fica entregue, e na realidade há um simbolismo nisso, né, com a entrega da chave ao rei Momo, né, que é feito isso no primeiro dia de carnaval. Ó, a chave é entregue ao rei Momo. Ou seja, ali aquela chave é a chave simbólica da cidade. Ou seja, né, estão entregando a cidade para uma figura ali, né, que a gente sabe ali todo o contexto, o que existe por detrás daquela figura. Então, a igreja, como é que a igreja vai sair também? Aí fica entregue realmente. Não, a igreja tem que estar presente, né? Isso é importante. Porque onde a igreja está, né? Tem até um corinho, né, que a gente canta. Aonde Deus está, o mal tem que sair. A unção de Deus chegou aqui. Então, assim, quando a gente chega no Pelourinho, eu sempre tenho dito, irmãos, quando a gente chega lá, o mal tem que bater em retirada. Não tem para onde correr, né? E o poder que está conosco é maior do que o poder que está no mundo, né? Então, é muito importante a presença nossa no carnaval, né? Das igrejas. Sim. Fundamental. Val, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de a gente usar uma coisa que brotou da nossa terra. Que, assim, na história da adoração da igreja, né, tanto aqui de Salvador quanto do Brasil como um todo, a gente tem muita influência externa. Né? Todo o Inário e todas as músicas históricas, elas pouco nasceram do universo musical da cidade, do Brasil. E aos poucos a gente vê hoje, né, que já tem uma diversidade muito grande. E eu queria que você falasse assim, a força que usar a percussão tem no contexto de adoração mesmo a Deus, mas também nesse contexto de evangelismo, porque indiscutivelmente é uma arma extremamente poderosa para essa finalidade. Sim. O que aconteceu com a música, né? Seja a música evangélica em Salvador, né? Quando a gente fala de música, a gente fala de influência, né? Então, a música da igreja, ela foi influenciada com a música que se tocava em Minas, que é um local muito forte na parte da música, né? Em São Paulo. Então, essa influência chegou nas igrejas. Então, foi a forma que as pessoas aprenderam a tocar. Antes existia os corais, né? Depois foram introduzindo a harmonia, né? E não se tinha essa talvez até a oportunidade de colocar a percussão, né? Que eu acho que tem muita característica nossa, raiz, né? Nós não escrevemos música, nós interpretamos as músicas que já existem. Sim. Que as pessoas já conhecem. Nós adaptamos e colocamos uma roupagem diferente para que ela seja também uma música que tenha a nossa característica, a característica do Nordeste, a característica, né, da Bahia. Então, a forma que a gente faz, né, de contextualizar, né, de trazer mais alegria, não que a música seja triste, mas de animar mais, realmente celebrar, né? Então, o Sal da Terra, ele tem essa finalidade, né? Também de trazer uma música de celebração, né? Então, a gente respeita todos os ritmos, né? Tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de samba reggae, tem gente que gosta de uma música mais tranquila, né? E tem outras pessoas. Então, uma música, falando de gosto, ela serve para alcançar as pessoas que se identificam com aquele estilo, né? Sim. Então, a música, ela é estilo, né? Tem pessoas que têm um estilo mais voltado a uma música mais tranquila. E eu respeito e entendo isso, né? As pessoas não precisam gostar da banda Sal da Terra. Obviamente que vai acontecer isso, porque as pessoas têm gostos diferentes, né? E a gente respeita e entende. Eu também não gosto de todo tipo de música, independente dela ser evangélica ou não, né? Então, eu acho que faz parte.
né? E eu acho que a sociedade e a comunidade evangélica tem espaço para todo mundo, né? De mostrar o seu talento, de mostrar a sua música, de adorar com essa liberdade, né? Por isso que nós somos cristãos, porque a gente tem a liberdade de adorar Deus de várias formas. O próprio Deus é assim, né? Ele é multi, né? O nosso Deus é multi, né? E nós somos também, né? Então, o Sal da Terra é isso aí, é alegria, é diversidade. Eu costumo falar que a banda Sal da Terra é uma banda mais democrática que existe, porque não tem, a gente tem ali idosos, temos crianças, temos adolescentes, né? Então, mais diversidade do que isso, a gente não pode ter. Então, e não precisa nem ser músico para tocar no Sal da Terra. Então, eu fico muito feliz por isso, né? Não tem, né, é esse jeito e vai ser desse jeito. Não, a gente está aqui para desenvolver pessoas. É isso que a gente gosta. A gente gosta de estar com as pessoas, de formar pessoas. E não tem a ver com a música. Eu acho que o mais importante é que o Sal da Terra não tem nada a ver com a música, não tem nada a ver com a percussão. Isso não é a finalidade. Sim. Isso é um meio que a gente utiliza para que a gente possa estar junto com nossos irmãos, que a gente possa desenvolver as pessoas, de conviver com elas, estar em união, estar em unidade, né? Então, a música a gente utiliza não como fim, mas como um meio. E você tem a quantidade de pessoas que já foram formadas? Quantos percussionistas você gerou durante Não esse tempo? tem. Não É tem, muito né? difícil, né? A gente sabe que durante 20 anos, né, são muitas pessoas que ainda permanecem, né? Tem pessoas que estão desde o primeiro curso, né? Hoje a nossa liderança é formada por pessoas que estão lá desde 2004, né? Então, tem pessoas que já vinham antes, né? Desse período que o pastor falou de 2000, né? Então, não tem, é incalculável. Ainda bem que é incalculável, né? Sim. A gente não precisa contar, a gente precisa lançar a semente e que Deus possa dar o crescimento, né? Eu acho que é o mais importante isso. Não, nunca contabilizei, nunca parei para contar, né, quantas pessoas já passaram pelo Sol da Terra, mas eu sei que foram muitas, né? Pastor Bira, conta pra gente o segredo de como o senhor consegue manter tanto tempo com a visão fresca sobre o projeto. Assim, o senhor não desiste, não tem dúvidas. E assim, para quem vê o trabalho do senhor, a sua consistência, a sua persistência, fala o segredo disso. Olha, é convicção do que a gente faz, né? Convicção e certeza de que está na Bíblia. Quando a gente faz uma coisa com convicção, né, a tendência é nós não desistirmos daquilo. Você tem convicção, né? E no nosso caso, nós temos uma base bíblica, né, que é a ordem de Jesus. Essa ordem, ela continua a mesma, não mudou. Então, enquanto houver essa ordem, né, nós temos que estar obedecendo. Então, a convicção parte disso, né, que não é coisa nossa. Talvez se esse trabalho fosse invenção nossa, Sim. né, vamos evangelizar no carnaval, porque é bacana, é novidade. Aí talvez, eu acredito, eu tenho certeza que esse trabalho não existiria mais, né? Seria aquele oba-oba. Como já, nesse período, já aconteceu de igrejas irem lá evangelizar, mas não ficarem, né? Não tentarem, mas por quê? Não houve uma convicção, né? Não houve talvez um preparo. Então, quando você tem convicção, certeza daquilo que você está fazendo, que aquilo é de Deus, por mais difícil que seja, você permanece, né? Então, o que nos leva a permanecer nesse tempo todo, a esse tempo todo, é isso, é a convicção, a obediência. A gente tem que obedecer a Deus, né? Então, evangelizar é uma ordem. Se é uma ordem, tem que obedecer, não tem outro. A gente não tem outra opção, né? Querendo ou não, eu sempre tenho dito isso, não é aprazível para a gente estar no carnaval, de forma nenhuma, né? A gente não vai porque a gente gosta de estar lá. A gente vai porque é necessário estarmos lá. Então, enquanto for necessário, nós estaremos lá, né? Se fosse por nós, a gente já não estaria mais lá. Mas é necessário, né? E o crente, ele não pode viver de sentimentos, né? Porque quando a gente vive de sentimentos,
Um dia a gente faz, outro dia a gente não faz. Uhum. Né? Um ano a gente vai, outro ano a gente não vai. Isso é o sentimento. Mas se a gente vive para obedecer ordens, então é igual um soldado, né? O soldado ele não vai para o quartel quando ele quer, né? Ele vai, ele vai porque tem que ir, tem que obedecer. Então é a mesma coisa no carnaval, né? Porque a gente ama também as pessoas que estão lá. Então isso nos faz estar esse tempo todo evangelizando, porque a gente ama as pessoas que estão lá. Sim. Se a gente não amasse, ama a Deus, claro, em primeiro lugar, mas também nós amamos as pessoas, né? Porque são ovelhas, como Jesus falou, ovelhas que não tem pastor, né? Então, é necessário, né? Então, eu acho que é isso. A seriedade, a organização do trabalho, né? A ordem bíblica. Então, tudo isso nos leva a ter esse tempo todo, né? Sem desistir. E também tem a questão do compromisso da igreja com a própria cidade, né? Porque hoje a gente vive uma realidade social que nunca foi tão necessário Jesus na cidade, né? Então, quem tem que fazer esse papel, né? Se nós, enquanto cristãos, queremos uma cidade melhor, a gente precisa... Porque se nós oramos pela cidade, né? A gente ora, né? Mas orar só não resolve. A gente tem que se fazer presente, principalmente nesses momentos de dificuldade, que a gente sabe que nós que temos o entendimento espiritual, a gente sabe como esse período é difícil, né? Para a cidade. Como é difícil, espiritualmente falando, é carregado. Muita coisa ruim acontece, né? Muita coisa ruim acontece. Então, eu cito também um exemplo, é como a polícia. Imagina se toda a polícia fosse tirar férias no carnaval. Chegasse o comandante, olha pessoal, carnaval, todo mundo está de férias. Meu irmão, não ia sobrar ninguém, né? Então, nós somos a guarda de Deus, né? Nós temos uma incumbência, nós temos um compromisso com a cidade no carnaval. Durante o ano todo, né? Mas principalmente no carnaval, a gente não pode faltar nem falhar, né? Porque nós temos uma responsabilidade espiritual. A polícia está lá para garantir a segurança física das pessoas. A igreja está lá para garantir a segurança espiritual das pessoas, né? Então, imagine se nós não estivéssemos lá, né? Com certeza, nós que eu falo, nós do Sal da Terra e outros irmãos que também evangelizam, né? Muitos irmãos hoje evangelizam no carnaval. Então, imagine se todo esse pessoal, todos esses irmãos não estivessem no carnaval, né? Eu tenho certeza que muitas coisas ruins já teriam acontecido, né, em Salvador nesse período de carnaval. Muitas coisas, né? Então, é importante a presença da igreja na cidade, principalmente nesse período, né? Fundamental. Pastor, se alguém que estiver assistindo e tenha se identificado com a proposta, como é que a pessoa pode, sendo cristã, né, para participar no bloco tem que ser cristã, como que ela pode participar do bloco? Olha, existem alguns requisitos, né? Sim. Primeiro, ela tem que ter recomendação do líder dela, do pastor, ou do apóstolo, ou do bispo. Tem que ter a recomendação, porque a gente entende que uma pessoa para participar do carnaval, evangelizar no carnaval, ela tem que ter cobertura espiritual do líder. Então, primeira coisa. Segundo, ela precisa passar por um treinamento, né? Nós realizamos um treinamento de 3 dias, né? Então é preciso ser treinado, porque é um trabalho difícil, né? Como entregar folheto, como evangelizar, como a batalha espiritual. Então é o treinamento, né? Então basicamente são essas duas coisas. Tem uma recomendação, sim, e ter pelo menos 1 ano, né, de batizado, que a gente não costuma levar para o carnaval novo crente. Nós achamos que ele ainda não está assim preparado para uma batalha, porque carnaval é batalha espiritual, é guerra. Sim. Então a gente evita levar o soldado novo, né, para a guerra, deixa ele um pouquinho no quartel e tal, e depois ele vai. Então, no mínimo 1 ano de batismo. Basicamente são essas os requisitos para estar conosco. Qualquer pessoa de qualquer igreja evangélica pode. O Bloco Sal da Terra não é só da IBMI que pode participar. Qualquer pessoa evangélica
pode participar, como tem acontecido, né? Todos Sim. os anos tem pessoas de outras igrejas que vêm participar conosco e são bem-vindas, né? E já deixa aqui, né, o convite. Se a pessoa que está nos ouvindo aqui, nos assistindo é de outra igreja, pode entrar em contato conosco lá com a IBMI. Já iniciamos até as inscrições do ano que vem. Sim. As inscrições já estão abertas, a pessoa já pode se inscrever, então é só nos procurar e pegar as informações. Val, e para participar do grupo de percussão, do curso de percussão? O curso de percussão, ele é um treinamento que nós fazemos de 3 meses para que a pessoa tenha uma noção, né? Sim. E às vezes a pessoa tem vontade, mas não tem muita coordenação motora e a gente vai desenvolver essa pessoa lá, né? A gente sabe que o tempo ele é curto, mas é um trabalho de continuidade, né? Para fazer parte do curso de percussão, não precisa ser evangélico, é um curso aberto para qualquer pessoa, mas para participar do Impacto de Carnaval, né, o pastor já falou os requisitos, né, segue o mesmo, né? E nós já estamos com a turma, né? Já começamos no sábado e vamos lá nessa jornada, né? Continuar construindo essa ponte aí. O curso é gratuito, não é isso? Não, o curso de percussão, ele é pago. Sim. Né? As pessoas pagam para fazer o curso. Mas para participar desse período desses 3 meses. Mas Sim. se a pessoa quiser continuar, depois quer fazer parte da banda, né, eles podem permanecer. E acontece quando? Quais são os meses do ano que tem esse curso? A gente geralmente faz o curso de percussão dependendo da data do carnaval. Sim. Né? Esse ano nós começamos agora em setembro, né? O ano passado a gente começou em agosto, então como o carnaval é em fevereiro, então a gente já emenda os treinamentos, o curso com os ensaios. Né? Então a gente aí tem esse período para preparar a turma para o Impacto do Carnaval, porque é bem puxado, né? São 5 dias, né? Tocando todos os dias, às vezes além do percurso, a gente fazemos outras apresentações também lá na Praça da Fé. E então é um tempo de preparação longo, né? Certo. Tá bom. Pastor Bira, deixa uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, tanto cristãos quanto não cristãos, convidando também elas para participarem ou para assistirem o Bloco Sal da Terra durante o Carnaval. Para os nossos irmãos, né, os cristãos, é que você se envolva. Se você ainda não participa do Impacto, seja da IBMI ou de outra igreja, que você participe, né? Eu tenho certeza que você vai ter experiências com Deus nesse trabalho, né? Você vai ser edificado espiritualmente. Você vai para dar, mas você vai receber também de Deus, né? Sim. Muitas bênçãos. Eu tenho ouvido testemunhos de pessoas que foram participar do Impacto e cristãos e que Deus abençoou grandemente. Então, eu deixo esse convite para os irmãos. Para quem não é crente, também, primeiro que você participe de uma igreja evangélica, né? O nome do bloco, Sal da Terra, né, já diz tudo, né? Sal, Jesus quer dar sabor à sua vida. Então, entrega a sua vida a Jesus Cristo, né? Entrega a sua vida a Jesus. E fica aqui o convite, entre em contato conosco, quiser nos visitar, né, a nossa igreja, a missionária da Independência, façam uma visita. Mas que você abra o seu coração para Jesus, né, entrega a sua vida para Jesus, que você vai estar fazendo a coisa certa, a melhor coisa da sua vida. E se a pessoa quiser ver o Sal da Terra lá no Pelourinho, assistir, né, conferir o trabalho, como é que ela faz? Já fica aqui o convite, né? O nosso trabalho no Pelourinho começa na sexta-noite de Carnaval. Né? Sexta-feira à noite nós já estamos lá na Praça da Sé, ali, bem no centro ali da Praça da Sé. E sábado, domingo, segunda e terça, nosso trabalho começa à tarde, a partir das 15h30, 16 horas, ali no Centro Histórico, ali mesmo no Pelourinho, quando tem o desfile do Bloco Sal da Terra, e esse trabalho vai até 23h30, meia-noite, mas sempre ali no Centro Histórico, ali, Praça da Sé, Terreiro de Jesus, Largo do Pelourinho, a gente sempre está ali. Então, você já é o nosso convidado, Carnaval, se você vai estar aqui em Salvador, dá uma passada lá no Pelourinho, né, a partir de sexta-feira à noite do Carnaval,
e você vai nos encontrar lá. Você vai nos identificar, temos um Abadeus, né? Que é uma camisa específica com o nome Sal da Terra, e vai ser fácil você nos achar lá. Então fica aqui o meu convite. Inclusive, Val está vestido com Abadeus Sim. esse ano. Nós temos também aqui no cenário, né, os nossos 2 Abadeus aqui em exibição. Então, realmente, o Sal da Terra não passa despercebido no ambiente do Centro Histórico. Val, deixa uma palavra também para as pessoas que estão nos assistindo, para os que não são cristãos. Fala também um pouquinho para eles. Então, eu queria dizer para vocês que o Sal da Terra realmente é um bloco que tem essa característica, né, de resgatar pessoas, né? Nós estamos ali porque nós não amamos somente as pessoas, mas a gente ama esse trabalho. E esse trabalho é um trabalho que nos dá muita alegria de fazer, traz alegria para o nosso coração, né? E a gente quer dividir essa alegria com vocês, quer que vocês experimentem também, né, conhecer esse Deus que a gente conhece, né? É o Deus que é alegre, né? Então nós não somos pessoas que não temos alegria, né? Que precisamos de refúgio ou buscar alegria em outra fonte, mas a nossa fonte é Jesus. E a gente quer que você também experimente dessa fonte, que você conheça essa fonte. Então, a gente também, eu quero deixar aqui o meu convite, né, os percussionistas que estão em Salvador, né, que queira também conhecer o trabalho do Sal da Terra, né, vem, a gente vai mostrar para vocês, né, como que a gente desenvolve. Eu sei que você, né, que já nos procura, né, quer conhecer mais o trabalho do Sal da Terra. Então, fica aqui o meu convite também a outros músicos que queiram conhecer o trabalho do Sal da Terra, né, que você venha, né, nos procure e a gente vai estar ali, podemos adorar juntos, tá certo? Deus abençoe a todos. Só acrescentando aí, músicos de sopro, viu, pessoal? Música de sopro A gente também precisa de muitos músicos de sopro. Então, nos procure. Nós vamos encaminhar você ao nosso irmão Josué, que é o líder do sopro da nossa igreja, né? Ele não é membro de lá, mas ele que coordena todos os instrumentistas de sopro. Então, você está convidado também, você que toca algum instrumento de sopro. Pastor Bira e Val, muito obrigada pela participação de vocês. Foi uma conversa muito boa. Acredito que as pessoas que assistirem vão realmente entender a proposta, né, a visão do Bloco Sal da Terra. Deus abençoe vocês. Foi uma honra para mim entrevistá-los nesse dia. E para você que ficou aqui com a gente, assistiu a nossa entrevista, nós agradecemos a sua audiência e, reforçando, curta, compartilhe, comente, assine o nosso canal e vamos fazer uma corrente juntos para propagar a palavra do Senhor e de uma forma alegre, divertida, do jeito que o baiano e especificamente o soteropolitano sabe fazer. Então, muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Deus te abençoe.